Olá, alunos do Saber Direito. Meu nome é Fernando Cocito e durante essa semana nós trabalhamos aqui com os senhores em várias aulas a Lei Maria da Penha. Trabalhamos aqui com a maior severidade imprimida pela lei em desfavor do autor do crime contra a mulher e trabalhamos também com a maior proteção conferida pela lei em favor da mulher vítima de violência doméstica. A partir de agora nós iremos encarar algumas perguntas de bacharéis, alunos aqui, operadores do direito. Vamos começar então. Temos alguma pergunta lá, Samara? Tenho sim, professor. Eu queria saber como é que fica o caso dos transgêneros, que são aquelas pessoas que fazem cirurgia para mudança de sexo. Eles são protegidos pela Lei Maria da Penha? Na nossa primeira aula nós colocamos aqui para os operadores do direito o seguinte: para que nós tenhamos a aplicação da Lei Maria da Penha, nós temos que ter um sujeito passivo, mulher. Quem tem que ser vítima da infração penal é a mulher. E quem é a mulher? Nós colocamos que, a princípio, a mulher é aquela que nasceu como tal, é aquela biologicamente considerada. Mas os operadores do direito, os estudiosos da Lei Maria da Penha e também os tribunais têm dito para a gente que mulher não é só uma questão biológica, é também uma questão de gênero, de personalidade. Então é pacífico hoje, não só na doutrina como na jurisprudência, que essa lei protege também o transexual. O transexual operado, caso que já bateu as portas do STJ, e o transexual também que não passou pela cirurgia de mudança de sexo. O transexual é aquele que nasceu no corpo do homem, mas tem o desejo de ter lá o corpo feminino. É aquele que gostaria de ter nascido mulher. E nós temos aplicação também para o transgênero. O transgênero, aqueles que escrevem a respeito dessas definições, dizem para a gente que é aquele que está em trânsito. Ora se envolve com homens, ora se envolve com mulheres. E nós temos esse posicionamento em unânime na doutrina, dizendo que nós temos que aplicar, sim, a Lei Maria da Penha na defesa não só do transexual, como também do transgênero. Tá ótimo, ok? professor. Professor, como é que o senhor vê a aplicação da Lei Maria da Penha quando a gente ama a mulher? Vamos parar para pensar aqui. Nós temos que ter o sujeito passivo mulher. Mulher no polo passivo de uma infração penal. Essa é a primeira condição. Além disso, eu tenho que ter um dos vínculos colocados pela lei e uma das formas de violência. Somando o sujeito passivo mulher, um dos vínculos e uma das formas de violência, nós temos a incidência da Lei Maria da Penha. Agora, olha só, Vitor, pouco importa o polo ativo. No polo ativo eu posso ter homem como eu posso ter mulher. O importante é o polo passivo da infração penal como sendo mulher. Se nós trouxermos essa ideia, por exemplo, lá para o campo família, o tio que agride o sobrinho não será alcançado pela severidade da lei, mas o tio que agride a sobrinha, sim. E a tia que agride a sobrinha também, sim. Por quê? Porque no polo passivo pouco importa se nós temos homem ou mulher, ok? Professor, eu tenho uma dúvida. Como ficaria a aplicação do sucício processual nos casos da Lei Maria da Penha? Perfeito. A gente explica em sala de aula o seguinte: essa lei não define crimes, essa lei trata de severidade para o autor e maior proteção à mulher. E no que consiste essa maior severidade para o autor de infração penal? Essa maior severidade consiste na proibição da aplicação da Lei 9.099. Essa Lei 9.099, que instituiu em 95 o GCRIM, trouxe 4 medidas despenalizadoras. Trouxe transação penal, sursi processual, composição civil extintiva da punibilidade e exigência de representação nos crimes de lesão leve e lesão culposa. Se a Lei Maria da Penha manda que eu não aplique a 9.099 e se é a 9.099 que traz o sursi processual nos casos de violência doméstica é inaplicável. Ok? Mais alguma coisa? Tenho sim, professor. Eu queria saber se a violência ela tem que ser estritamente física. Olha só, aquelas pessoas que começam a ler a respeito da Lei Maria da Penha têm a falsa impressão de que violência doméstica caracteriza apenas uma forma de violência, qual seja a violência física. Essas pessoas estão equivocadas. O legislador trouxe 5 formas de violência. Nós temos a violência física, nós temos a violência psicológica, a violência moral, sexual e patrimonial. Forma de violência física: as agressões, o homicídio tentado, o feminicídio tentado. Forma de violência psicológica: delito de ameaça, contravenção penal de perturbação da tranquilidade. Forma de violência moral: injúria, calúnia, difamação. Forma de violência sexual: estupro, estupro de vulnerável. Forma de violência patrimonial: o dano, a receptação, o furto. Então, fica muito difícil daquele que está numa situação com a companheira dentro de casa de se esquivar da Lei Maria da Penha, porque qualquer atentado acaba constituindo uma daquelas formas de violência, ok? Entendi, professor. Eu tenho mais uma pergunta, professor. A Lei Maria da Penha se prestou a fazer uma definição legal de família?
Contrariando posição de vasta doutrina, Vitor, nós temos um conceito técnico de família. Pela primeira vez, nós temos um conceito de família, e esse conceito está lá na Lei Maria da Penha. Família, nos termos da Lei Maria da Penha, são aquelas pessoas que são ou se consideram aparentadas, ou por laços naturais, ou por afinidade, ou por vontade expressa. Então, a família, segundo a Lei Maria da Penha, não é unida só por sangue, também por afinidade ou por opção. Embora esse conceito seja um conceito amplo, essa é uma norma de cunho material, de direito penal. Então, ela merece uma interpretação restritiva. Eu não posso sair chamando aquela pessoa que, por exemplo, tem um franco acesso à minha casa, que entra na minha casa sem bater palmas, de familiar por afinidade. Por quê? Porque eu vou afastar dessa pessoa, no eventual entreveiro familiar, todos os mecanismos despenalizadores da Lei Maria da Penha. Então, o conceito é amplo, mas merece uma interpretação restritiva porque se trata de uma norma de cunho penal. Professor, também tenho mais uma questão. Pode haver a retratação da representação nos casos da Lei Maria da Penha? Perfeita a sua colocação, matéria cobrada em prova. O que a gente tem dito para os alunos em sala de aula, e nós gravamos a respeito disso aqui, é o seguinte: os crimes que eram crimes de ação penal pública incondicionada continuam a ser de ação penal pública incondicionada. Os crimes que exigiam requerimento, como a injúria, a calúnia, a difamação, continuam a exigir requerimento. E os crimes que exigiam representação continuam também a fazê-lo, com exceção da lesão leve. A lesão leve passou a ser crime de ação penal pública incondicionada. Nesses crimes em que se exige a representação, eu tenho que colher essa autorização da vítima em delegacia de polícia. A representação é verdadeira condição de procedibilidade. Não podem os órgãos de persecução atuar sem essa autorização, sem a vítima dizendo que quer sim ver o fato investigado e o sujeito processado. Agora, pode acontecer que, oferecida a representação num crime de ameaça, por exemplo, ela queira se retratar, ela queira voltar atrás, ela queira desistir da persecução penal. Se eu não estou no campo da violência doméstica, a gente aprende em processo penal que a retratação é possível até o oferecimento da denúncia. Mas aqui nós temos uma lei penal especial, com um regramento aqui específico. E o que a lei trouxe aqui? A lei trouxe a possibilidade de retratação, mas apenas em juízo. E uma audiência que deve antecipar o recebimento da denúncia. Uma audiência que será obrigatória quando o juiz perceber, por uma manifestação expressa ou tácita dela, que ela quer se retratar. Então, cabe sim, Yara, a retratação da representação, mas nunca na esfera policial, apenas em juízo, nos casos de ação penal pública condicionada a ela. Pode haver julgamento da Lei Maria da Penha nos juizados especiais? Olha só, falou Lei Maria da Penha, se nós tivermos o sujeito passivo mulher, um dos vínculos e uma das formas de violência, nós temos que afastar o GCRIM. A Lei Maria da Penha manda que eu não aplique a Lei 9.099. Então, nós teremos aqui a atuação da vara de violência doméstica e familiar contra a mulher e, na impossibilidade da sua criação, naqueles estados onde ela não foi criada, o STJ tem dito que as varas criminais trabalharão com esse tema até a criação das varas especiais. Mas GCRIM jamais, porque o GCRIM tem previsão na Lei 9.099, que no caso é inaplicável. Nós temos alguns pronunciamentos locais de aplicação de transação penal aqui em Brasília e de sursi processual, mas que fique claro, isso não se coaduna com a informação já colocada pelo STJ. Nós temos que afastar do campo da violência doméstica a transação penal e sursi processual e qualquer instituto despenalizador da Lei 9.099. Em relação às medidas protetivas, como é que o senhor enxerga o contraditório diferido em relação a direitos e garantias individuais? Perfeito, teu questionamento é profundo aqui, Vitor, e a gente tem que separar medidas protetivas mais invasivas e menos invasivas. A gente explicou em sala de aula que os crimes praticados contra a mulher, os crimes de violência doméstica, nós temos delitos praticados na clandestinidade, as ocultas. Então, não tenho prova testemunhal. Normalmente, isso aconteceu dentro de casa, eu tenho a versão da vítima e eu tenho a negativa do autor. E, às vezes, esse autor nunca pisou em uma delegacia de polícia, é um primário de bons antecedentes. E aí fica a pergunta: será que o judiciário vai conceder a medida protetiva de urgência só com a versão dela? Tá? Porque nós podemos estar diante de um juízo de mera suspeita, de especulação. Nós não temos ainda probabilidade de autoria, nós não temos justa causa, certo? E a gente tem precedentes jurisprudenciais, inclusive do STJ, dizendo que a palavra da vítima, porque o crime é praticado na clandestinidade, tem um valor especial. E o judiciário tem concedido medida protetiva só com a versão dela. Agora, medidas menos invasivas. Medidas mais invasivas requerem algo mais.
No nosso entender, nós só podemos afastar alguém de casa se houver probabilidade de autoria, isto é, começo de prova, convergência dos elementos informativos, tá certo? E isso eu só consigo com uma atividade persecutória um pouco mais aprofundada. Então a gente explica em delegacia de polícia, não adianta a mulher pedir o mais se o juízo é de mera suspeita, se a prova ainda é dúvida, se a prova é frágil. Por quê? Porque o judiciário não vai conceder, tá certo? Professor, eu queria fazer mais uma pergunta do dia a dia das pessoas. Por exemplo, aquele pai que proíbe a filha de sair de casa para encontrar o namorado, ele está praticando algum tipo de violência doméstica? Pois é, nós não podemos banalizar, Yara, o conceito de violência doméstica. Ele já é amplo por natureza. Se você pegar as definições de violência física, psicológica, você vai ver que pouca coisa ficou de fora. Qualquer atentado a gente acaba enquadrando ali. A maioria deles, mas nem todos. O pai não deixa de ter o poder familiar porque a menina é do sexo feminino, porque o filho é do sexo feminino. Então o pai continua no seu dever de vigilância. E se o pai não extrapolar no poder familiar a ponto de nós cogitarmos de eventual constrangimento ilegal, maus tratos, a conduta é atípica, porque o pai tem o dever de zelo, de educação. Então nesse teu caso eu não visualizo nenhuma das formas de violência, eu entendo pela atipia da conduta do pai. Entendi. Professor, eu tenho uma pergunta assim que eu tenho muita dúvida em relação a isso. Eu queria saber como é que fica o caso da transação penal no âmbito da Lei Maria da Penha. Pois é. O que é a transação penal para aquele que ligou a TV agora? A transação penal é uma das medidas despenalizadoras da Lei 9.099. A transação penal é aquela medida despenalizadora que alcança as infrações de menor potencial ofensivo, que são as contravenções penais e aqueles crimes cuja pena máxima não ultrapassa 2 anos. Quais são os requisitos da transação penal? O camarada não pode ter transacionado nos últimos 5 anos e não pode ter sido condenado à pena privativa de liberdade pela prática de crime. Esses são os requisitos da transação penal, uma das medidas despenalizadoras da Lei 9.099. A transação penal, ela está lá na Lei 9.099. E a Lei 9.099 é inaplicável nos casos de violência doméstica. Então, por determinação do legislador de 2006, nós não podemos sequer cogitar de transação penal, porque ela tem previsão na Lei 9.099 e a Lei 9.099 é inaplicável. Vamos lá, então. Daqui a pouco nós teremos aqui o nosso segundo bloco, onde nós encararemos outras perguntas. Até lá. Voltando aqui, então, com o nosso segundo bloco de perguntas, aqui pelos acadêmicos. Vamos começar aqui com o Vitor. Mais alguma perguntinha para a gente aí, Vitor? Tem, professor. Existe algum procedimento especial em sede policial no âmbito da Lei Maria da Penha? Perfeito. Nós tivemos 2 leis, Vitor, que revolucionaram o atendimento em delegacia de polícia. A primeira remonta ao ano de 95, foi a Lei 9.099. Ela criou o TC, o polêmico termo circunstanciado. O TC nada mais é do que uma ocorrência circunstanciada, uma ocorrência mais bem elaborada, que se contenta com um resumo de relatos. E o TC veio para cuidar das infrações de menor potencial ofensivo. Até 1995, todas as infrações penais eram trabalhadas no inquérito policial. Então, o TC conferiu uma celeridade, uma informalidade ao trabalho da Polícia Judiciária. A outra lei que revolucionou o atendimento em delegacia de polícia foi a Lei Maria da Penha, porque ela trouxe um procedimento especial de atendimento da mulher em situação de violência doméstica, trazendo uma autoridade policial muito mais zelosa, muito mais preocupada com a figura da mulher. No que consiste esse procedimento especial do delegado de polícia? Ele tem que conferir proteção a essa mulher, dizendo para ela, por exemplo, se ela tiver com medo de voltar para casa, nós, policiais, temos que acompanhá-la na retirada dos pertences, nós temos que encaminhá-la ao hospital, à casa-abrigo, ao IML. Nós temos também, Vitor, diferentemente do que acontece nos demais crimes, que ouvi-la de imediato. E a gente fala que isso é muito diferente da nossa praxe policial. Por quê? Se os senhores fossem vítimas hoje de um assalto e fossem até a delegacia de polícia, nós registraríamos a ocorrência, policiais prudentes que somos, transmitiríamos a placa do seu carro lá no sistema informatizado, no rádio da polícia, mas os senhores não seriam ouvidos. Os senhores seriam ouvidos depois de semanas, no bojo do inquérito. A mulher vítima de violência doméstica, ainda que a situação não seja flagrancial, já é ouvida de pronto. E quando a gente fala oitiva de pronto, não é só o resumo do seu relato na ocorrência policial, é a verdadeira atermação, a redução a termo da sua versão já lá no atendimento, ainda aqui no plantão, mesmo que a situação não seja flagrancial. Nós temos que ouvi-la, temos que ouvir o suspeito e temos que ouvir as testemunhas. Tudo ali, muitas vezes, numa madrugada, ainda que não seja caso de flagrante delito. E, além disso,
O que é mais importante nesse atendimento em delegacia de polícia é a possibilidade dessa mulher pedir lá perante o delegado a chamada medida protetiva de urgência. E nós, delegados de polícia, encaminharemos em 48 horas esse seu pedido ao juiz. E o juiz tem idêntico prazo para deferir ou não a medida. Na Lei Maria da Penha, o que diferencia os âmbitos das unidades doméstica, familiar e relação de afeto íntimo? Para o aluno que chegou agora, Yara, a gente tem que revisar aqui e falar para ele o seguinte: nós temos que ter a mulher como vítima de infração penal, nós temos que ter a presença de um desses 3 vínculos e uma dessas formas de violência, aquelas 5 formas que nós já comentamos aqui no primeiro bloco. Quais são os 3 vínculos que você já colocou? Unidade doméstica, família e relação íntima de afeto. O que é unidade doméstica? É o convívio permanente de pessoas, aquelas pessoas que dividem o chamado espaço caseiro, ainda que não sejam aparentadas. Nesse espaço caseiro eu tenho a relação, por exemplo, do patrão versus a empregada doméstica. Se o patrão agredir a empregada doméstica, será alcançado pela Lei Maria da Penha, porque a empregada está dentro daquela casa de segunda a sexta-feira. Ela faz parte, portanto, do espaço caseiro, o primeiro vínculo. O segundo vínculo é família, pessoas que são ou se consideram aparentadas, por laços naturais, por afinidade ou por opção. No conceito de família, nós temos aquela discussão de vulnerabilidade, para nós afastarmos a severidade da lei. Para situações que não merecem toda essa tutela emergencial, o STJ passa a fazer uma avaliação de vulnerabilidade. Ausente a vulnerabilidade, ausente a aplicação da lei. E o terceiro vínculo é a relação íntima de afeto. Aqui estão as esposas, companheiras, noivas, namoradas e todas as ex, tá certo? O que é a relação íntima de afeto? A lei diz lá o seguinte: é aquela relação na qual o sujeito conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação. A presença de um desses 3 vínculos, aliados ao sujeito passivo mulher e uma das 5 formas de violência, nós temos a aplicação da Lei Maria da Penha com maior proteção à mulher e mais severidade ao autor do crime. Professora, eu tenho uma pergunta que é acerca da prisão preventiva. Cabe prisão preventiva ao agressor da Maria da Penha? Olha só como essa lei é rigorosíssima. Essa é a única lei no Brasil que permite um decreto de prisão preventiva diante, por exemplo, de uma IMPO, de uma infração de menor potencial ofensivo. E quando isso ocorre diante do descumprimento injustificado de medida protetiva de urgência. Se o juiz determina uma medida protetiva de urgência e o camarada, autor lá do crime, descumpre essa medida, nós podemos cogitar no Brasil de um decreto de prisão preventiva. Agora, nós somos também estudiosos do processo penal, nós não podemos ficar aqui só com a lei. Nós temos que aprender o seguinte: quando é que caberá essa prisão preventiva? Quando houver o descumprimento da medida protetiva de urgência, artigo 313, inciso 3 do Código Penal, mas esse descumprimento deve vir combinado com um dos pressupostos da prisão preventiva, pressupostos que estão lá no 312. Eu tenho que ter a prisão como garantia da ordem pública, eu tenho que ter a prisão por conveniência da instrução criminal ou para garantir a aplicação da lei penal. Então, não basta o descumprimento da medida protetiva de urgência, nós temos que ter esse descumprimento alinhado ao dispositivo que vem antes, ao 312, que fala dos pressupostos da prisão preventiva. Por isso que, recentemente, encarando a questão, o STJ disse que cabe sim a prisão preventiva no descumprimento da medida protetiva de urgência, mas descumprimentos reiterados, porque diante de descumprimentos reiterados, nós temos a questão do quê? De ordem pública. Com a Lei Maria da Penha levando a lesão corporal leve para crime de ação penal pública incondicionada, você não acha que há uma interferência demasiada do Estado na privacidade das pessoas? Pois é, o tema era controvertido, Vitor, no passado. No passado o STJ era dividido e algumas turmas entendiam que a representação funciona como verdadeira condição de salvaguarda da família. Seria melhor nós deixarmos aí diante de lesões ínfimas, muito pequenas, a critério da mulher, decidir ou não pela persecução penal. Mas essa tese não vingou. Vingou a tese de que o crime é de ação penal pública incondicionada. Agora, o que nós temos que ter aqui em mente é que essa tese vingou por quê? Porque a mulher, via de regra, é parte vulnerável? Não. Essa tese vingou porque a exigência de representação está na Lei 9.099. E se a Lei 9.099 é inaplicável, eu não posso, então, exigir essa condição de procedibilidade, que só veio em 95. Então, tudo volta a ser como era antigamente. Os crimes de lesão passam a ser crimes de ação penal pública incondicionada. Haverá situações da tua vida prática, no futuro, em que você vai se deparar com situações em que a mulher jamais queria ver o companheiro, ou esposo, ou namorado encarcerados, certo? E isso vai chocar um pouco na sua vida prática. E você vai pensar, será que a representação é bem-vinda aqui ou não?
Em algumas situações da vida, a gente tem essa dúvida, mas a tese hoje é pacífica, Supremo e STJ nesse sentido, tá certo? O crime de lesão é crime de ação penal pública incondicionada. Uma pessoa que ouve gritos de maus tratos na casa ao lado, como é que ela deve proceder? Realmente é aquela questão em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher? Olha só, a prudência manda que esse popular que ouça os gritos, que ele acione a polícia militar ou a polícia judiciária. Olha só, esse camarada não tem que tentar interferir se ele não tiver condições de fazê-lo. Às vezes o camarada está armado, às vezes existe o emprego de uma faca, e aquele entreveiro que é uma discussão doméstica pode acabar sinalizando para um sentido mais grave. Então a prudência manda que nós façamos as comunicações. Muitos são desconfiados. Com esse tele 190, 197, acham que a polícia não vai dar aí um olhar atencioso para isso aí. Não é assim. Aqui em Brasília, por exemplo, nós temos toda a atuação da nossa DICOI, que é a divisão que cuida disso, de modo que o operador da DICOI não só ouve essa delação, como imprime essa delação uma confiabilidade pequena, média ou alta, já faz uma pesquisa acerca daquele endereço para saber se aquele é um agressor contumaz, já faz um levantamento daquela qualificação para chegar nessas respostas também, e isso muitas vezes, diante de delações graves, é transmitido de pronto para as unidades de polícia judiciária. Então nós apuramos sim essa delação apócrifa. E nós temos no Brasil também o DISC ou Tele 180, criado há poucos anos, que é o DISC Violência Doméstica. O sujeito liga ou a mulher liga para delatar uma situação de violência doméstica. As pessoas têm confiado tanto nesse DISC 180 que nos últimos 2 anos o aumento de solicitações cresceu na ordem de 130%. Então, olha só, a pessoa delata, essa delação é encaminhada e a polícia tem o dever de apurar o princípio da obrigatoriedade lá dos crimes de ação penal pública. Isso tem funcionado, então as pessoas devem sim delatar. Como é que fica o princípio da insignificância? Ele pode ser usado no âmbito da Lei Maria da Penha? Perfeita a tua pergunta, faz parte de um recente julgado do STJ. A insignificância está lá no estudo da tipicidade, a tipicidade conglobante, que exige uma tipicidade não só formal como material. Não basta que o fato se adeque ao tipo penal incriminador, isso é apenas a tipicidade formal. Nós temos que ter também uma tipicidade material, uma lesão de certa monta àquele bem jurídico tutelado. Sob pena do quê? Sob pena de atipia. Agora, olha só, nada disso que nós estamos falando aqui como operadores do direito penal alcança a Lei Maria da Penha. O bem jurídico tutelado aqui é a integridade física, a saúde psíquica, a vida da mulher. E nada disso se coaduna com lições de insignificância. A insignificância não se aplica no âmbito da Lei Maria da Penha. Entendi, professor. Professor, qual é o perfil social da mulher vítima de violência doméstica aqui no DF? A gente ensina em sala de aula, trabalhando com um pouco de criminologia local, que infelizmente, Vitor, essas mulheres reincidem aqui em Brasília. Essa é uma lei de primeiro mundo, mas que alcança também regiões pobres, tá certo? E nessas regiões falta muita coisa para essa mulher. E ela acaba procurando os hospitais e a polícia, e ela acaba tendo nesses locais um atendimento diferenciado. E ela acaba reincidindo. Diante de qualquer discussão, ela está lá. Então, a gente aprende aqui que elas reincidem. Tá certo? O descumprimento da medida protetiva na Lei Maria da Penha pode ser considerado crime de desobediência? Olha só, como é que funcionava aqui no passado, Yara? A mulher registrava um crime de ameaça, por exemplo. Nós colhíamos dela a representação, certo? E ela pedia a medida protetiva de urgência. O juiz, por exemplo, diante de um crime de ameaça, onde só tem a versão da vítima, o juiz costumava decretar uma medida menos invasiva, como a proibição de contato. Vamos imaginar, e isso acontece, que esse agressor volte lá na casa dela, esse autor de ameaça, e ameaça ela de novo. Quando ele vai até a casa dela, ele está ferindo a medida protetiva de urgência consistente na proibição de aproximação, na proibição de contato. Quando ela voltava para registrar a nova ameaça, nós, policiais civis, registrávamos, além da nova ameaça, o crime de desobediência. E na conta dele ia também o crime de desobediência. Essas questões chegaram até o STJ, e o STJ disse o seguinte: não há que se falar em crime de desobediência no descumprimento da medida protetiva de urgência. Por quê? Porque a lei já trouxe uma consequência técnica para o descumprimento, qual seja a decretação da prisão preventiva. Então não há que se falar no Brasil em crime de desobediência.
diante do descumprimento da medida protetiva de urgência. Por quê? Porque o legislador já indicou qual é a providência cabível. É o que? A prisão preventiva, que nós já dissemos aqui, que não se contenta apenas com o descumprimento. Deve estar amparada também em um dos pressupostos da prisão preventiva, ordem pública, instrução criminal ou necessidade de aplicação da lei penal. Tá certo? Eu agradeço a participação dos alunos aqui, estiveram conosco com perguntas técnicas, estão próximos aí da jurisprudência, a gente percebe que são pessoas estudiosas, não só acadêmicos, mas estudiosos, operadores do direito. Agradeço aqui a TV Justiça, que nos convidou aqui nessa oportunidade, permitiu que nós falássemos um pouquinho sobre a jurisprudência, sobre casos colocados envolvendo violência doméstica. Agradeço a atenção de toda a equipe que esteve conosco aqui, paciente aqui com os nossos equívocos, com os nossos erros, e só tenho que agradecer ao Supremo, à TV Justiça, e até a próxima. Ficou com dúvidas? Mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br. Lembrando que você também pode estudar pela internet. Basta acessar tvjustiça.jus.br.